1º de março, estamos iniciando um novo mês, já entrando aí no 3º mês do ano, e nós começaremos essa série de mensagens, iremos conversar ao longo do mês de março, sementes sufocadas. Então, em cada domingo desse mês, no mês de 5 domingos, nós iremos conversar sobre essa temática, sementes sufocadas. Nós sabemos que certa feita Jesus conta uma parábola chamada parábola do semeador. E diz que o semeador saiu a semear. Enquanto pelo caminho ele andava semeando, a semente cai em 4 solos diferentes. Uma cai à beira do caminho, a outra cai entre um solo rochoso, uma cai entre os espinhos e a outra vai cair em uma boa terra. E é interessante, lá no capítulo de Mateus 13, 22, vai dizer assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, Jesus conta a parábola para a multidão, mas depois, de maneira mais pessoal, ele traduz aos seus discípulos o significado daquela parábola. E ele faz uma comparação com aquela semente que caiu entre os espinhos, semelhante àquela que cai no coração de alguém. Mas diante de tanta preocupação, a fascinação deste mundo, aquela semente é sufocada e o fruto não vai para frente. É interessante, as demais sementes lançadas, a frutificação ou não, dependeu tão somente do solo em que caiu. Neste caso, era o que estava ao derredor. As demais sementes era exatamente por consequência do solo que elas não vieram brotar. E aquela que brotou foi exatamente porque era um bom solo. Mas essa Jesus não fala referente ao solo. Ele fala que ela começou a brotar, que ela começou a crescer. Mas com o crescimento ela passou a ser sufocada pelos espinhos, o que levou ao seu ressecamento. Simplesmente não conseguiu dar o fruto que era necessário. E aí nós entendemos então que muito mais do que o solo, nós precisamos ter algumas reflexões. O solo é sim importante. É óbvio que onde você vai plantar uma semente, há uma preocupação com o tipo do solo. Há necessidade de você avaliar a qualidade daquele solo. Ele é importante, porém, somente o solo não é o suficiente. Não basta ter uma boa terra e uma boa semente. É preciso então olhar as circunstâncias também que vão influenciar o resultado daquela semente lançada. Então, apenas entender que o nosso coração é o bom solo não é o suficiente. É preciso entender também que há circunstâncias que muitas vezes impedem o crescimento desse fruto. Podemos ter um coração acolhedor, mas as circunstâncias ao redor podem sufocar a semente. Nós podemos até ouvir o Evangelho, ouvir a palavra, a semente ser lançada e o nosso coração, sim, ser um bom solo, uma boa terra, e sim acolher a palavra em nós implantado. Mas muitas vezes as circunstâncias que nos cercam, aquilo que está ao nosso redor, começam a sufocar aquela semente que foi lançada. E aquela palavra que foi plantada no nosso coração, ela começa até a dar um certo fruto. Mas a fascinação, as preocupações ao redor começam a sufocar e a semente não tem a sua prosperidade. Queridos, os espinhos que sufocam algumas áreas da vida, por exemplo, o casamento, as finanças, as nossas preocupações com o dinheiro, as preocupações com a riqueza, as preocupações com a falta do dinheiro, as questões que nós passamos, as crises que nós temos, o amor do dinheiro. Nós sabemos então que passam a sufocar a semente lançada em relação à nossa vida conjugal. Da mesma forma, a toxicidade, a mania de briga, a mania de discussão, a mania do desentendimento, a mania do gritar, a mania do tempo todo apenas querer reclamar das coisas, também vão criar um relacionamento tóxico e aí vai sufocar a semente. A influência de terceiros, a participação de terceiros no nosso casamento, o quanto que o sogro, a sogra, o pai, a mãe, o irmão, a irmã, os vizinhos, os amigos da igreja, os colegas, os nossos familiares em geral, o quanto que interferem diretamente na nossa relação conjugal, e a semente que foi lançada, a semente que foi plantada, aquilo que poderia dar um bom fruto, passa a ser sufocada por essa realidade. Da mesma forma, por exemplo, os demais relacionamentos da nossa vida.
A toxicidade, mais uma vez. O quanto os relacionamentos nos sufocam, o quanto os relacionamentos cobram de cada um de nós, o quanto nós exigimos dos amigos que nós temos, o quanto nós criamos expectativas que serão frustradas porque a pessoa não ofereceu nada para a gente. As más influências que nós temos. Nós estamos ouvindo no culto a palavra cerca de 40 minutos, mas ao longo da semana nós temos diversas pessoas que nas nossas relações influenciam negativamente a nossa vida. Sejam pessoalmente, sejam por mensagens, seja por meio das redes sociais, mas o tempo todo as nossas relações passam a sufocar a palavra implantada pela má influência ou por valores diferentes. Aqueles que pensam de maneira diferente, aqueles que têm valores diferentes. Mas há um detalhe: quem conduz a relação. Porque não há pecado algum e nós, muito pelo contrário, nós devemos nos relacionar sim com pessoas com valores diferentes. Caso contrário, nós não teríamos quem evangelizar, quem compartilhar, quem falar da boa mensagem do Evangelho. Mas a grande questão é quem conduz a relação, quem conduz a nossa vida, quem conduz a nossa amizade. Nós aprendemos em Provérbios que quando nós somos o tolo, o outro conduz. Mas quem é sábio conduz a relação. Então, mesmo que a gente venha se relacionar com pessoas de valores diferentes, nós temos que ter consciência quem vai conduzir aquela amizade, quem vai conduzir aquela relação, quem vai conduzir de tal maneira que o nosso coração seja protegido. Se nós não fizermos isso, nós teremos então a semente sufocada. A nossa espiritualidade, mais uma vez, uma espiritualidade tóxica demais, aonde o tempo todo há uma liderança que exige, que cobra, que oprime. Há uma realidade de pessoas que o tempo todo tentam exigir de nós uma perfeição, uma religiosidade vazia, ou apenas uma superficialidade. A gente vem ao culto, participa, ouve, mas aquilo não influencia, não marca a nossa história, não muda os nossos valores. Queridos, poderíamos escrever tantos outros espinhos em tantas outras áreas, mas cabe a cada um de nós identificarmos em quais os frutos não são evidentes. Nós falamos de casamento, relacionamento, espiritualidade. Nós poderíamos aqui descrever várias áreas da vida, mas cabe a cada um de nós, na nossa individualidade, começar a perceber em qual área da nossa vida o fruto não é evidente. A palavra de Deus não prospera, a palavra de Deus não tem sido tão presente, a palavra de Deus não tem causado mudanças profundas. E aí se entender que naquela área, alguma coisa está sufocando a semente. Aí se identificar onde o fruto não aparece, para que eu perceba o quanto naquela área a palavra está sendo sufocada. Percebendo as áreas que os frutos não estão evidentes, facilita a identificação dos espinhos que as sufocam. Ou seja, quando eu começo a avaliar a minha vida, eu começo a perceber as áreas as quais eu percebo que não tem existido o fruto, a palavra não tem sido desenvolvida, o crescimento não é aparente. Eu percebo que naquela área alguma coisa está sufocando a semente. E aí então eu começo a identificar qual é o tipo de espinho que está sufocando a palavra de Deus. Quando eu olho o geral da minha vida e percebo que alguns fatores, algumas áreas, alguns relacionamentos não estão frutificando, aí sim já é um bom sinal. Eu percebo que naquela área tem alguma coisa acontecendo, porque Deus é fiel, Deus continua falando, continua lançando a semente, mas porque as coisas não mudam? Simplesmente porque tem coisas que estão sufocando aquilo que Deus tem dito ao nosso coração. E é sobre isso que eu quero conversar nessa primeira mensagem da série. Sementes sufocadas, identificando áreas infrutíferas da nossa vida. 1 Tessalonicenses capítulo 3, do verso 1 ao 10. Primeira Tessalonicenses capítulo 3, do verso 1 ao 10, nos diz assim: pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois, quando ainda estávamos convosco,
predissemos que íamos ser afligidos, e o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor, que estava emendou com sementes aqui. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor, pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé? Queridos, objetivos de Paulo ao escrever esta carta. Primeiro, o objetivo ao enviar Timóteo. Ele fala pela situação que ele vivia, pela condição que ele estava, ele não teria como cuidar deles. Mas, preocupado com a fé de cada um deles, ele envia Timóteo. E ele mostra a razão pela qual ele faz isso: beneficiar a fé, confirmar e exortar. E essa palavra exortar, literalmente, é lembrada como a própria palavra que fala do Consolador do Espírito Santo. É aquele que anda do lado, é aquele que caminha próximo, é aquele que vem fortalecer a caminhada do outro. Ou seja, a preocupação em enviar Timóteo é que eles fossem fortalecidos em áreas que eles eram deficientes. Então, em áreas que eles estavam encontrando uma certa deficiência, o próprio Timóteo iria caminhar com eles e fortalecê-los na fé. Indagar o estado da fé. É exatamente chegar e perguntar: como vocês estão? Como está a sua relação com Cristo? Como você tem crescido em determinadas áreas da sua vida? Como que o Evangelho tem frutificado no seu coração? E como isso se torna visível no seu dia a dia? E observar se há contínuo crescimento, se não há uma estagnação na fé, se não há um comodismo naquilo que eles aprenderam. E aí, então, o apóstolo Paulo envia Timóteo para que pudesse praticar essa realidade. Mas aí também ele recebe a notícia. Timóteo volta e começa a contar e a relatar ao apóstolo Paulo tudo o que ele encontrou em Tessalônica, o que ele conversou com os irmãos da fé, o que ele ouviu de cada um deles. E aí o apóstolo Paulo então decide escrever essa carta. Reforçar a necessidade do contínuo progresso. Então Paulo recebe a informação daquela igreja e ele decide escrever para que eles pudessem continuar crescendo na fé. Olha o que ele diz no capítulo 4, versículo 1. Finalmente, irmãos, nós os rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Vocês ouviram da nossa parte, vocês receberam a informação e vocês estão vivendo, porém, continuem progredindo. No capítulo 4, verso 9 e 10, ele diz: porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso, mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Então Paulo diz: eu recebi de Timóteo a seguinte informação: vocês estão vivendo o Evangelho, vocês estão fazendo o que vocês receberam de nós e aprenderam, e estão praticando, mas ainda não é o suficiente. Vocês não podem estagnar na fé, vocês não podem cair no comodismo, vocês precisam continuar crescendo, continuar desenvolvendo, continuar progredindo. E ele faz um lembrete: o quanto já foram instruídos. Ele diz: porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, como deveis amar. No versículo 2, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo envia Timóteo para indagar a fé, a maneira que eles viviam,
Ele recebe Timóteo de volta, Timóteo traz as informações e Paulo escreve essa carta, elogiando a fé que eles têm, elogiando que eles continuam praticando o que eles aprenderam. Mas ele dá um lembrete para eles: continuem progredindo a partir daquilo que vocês são instruídos por meio da palavra. O objetivo não se limitava à instrução e ao lembrete, mas a partir desses, alertá-los sobre os espinhos que estavam sufocando os frutos. É óbvio que quando Timóteo volta, a partir do momento que ele vai indagar a fé daquela igreja, ele vai ouvir o que estava acontecendo naquela igreja, ele traz também os espinhos que sufocavam a fé daquela igreja. Ele não apenas traz as boas notícias que eles estavam praticando o que era correto, mas também a partir daquilo que ele ouviu, ele percebeu que haviam alguns espinhos que estavam sufocando e impedindo o progresso na fé daqueles queridos irmãos. Ele vai destacar, por exemplo, um equivocado entendimento sobre o fim. Então ele vai falar sobre a volta do Cristo. A primeira geração de cristãos já estavam partindo. E aí então aquela nova geração estava preocupada, porque o que iria acontecer com aqueles que foram e o que vai acontecer conosco que estamos aqui. E aí então, por não saber exatamente como aconteceria, o que aconteceria, começava a sufocar a fé de cada um deles. A falta de busca por santidade. Então, já que Jesus não volta, Jesus ainda não voltou, a promessa não se cumpriu, ele está demorando demais, vamos viver de qualquer maneira. É por isso que o apóstolo Paulo diz que a vontade de Deus para a vida deles era a santificação. A própria preocupação da visão no quanto ao ministério do apóstolo Paulo. A realidade, a preocupação do que quem era Paulo na vida deles e o comodismo espiritual. Então, quando o apóstolo Paulo recebe as informações, ele percebe o que estava sufocando a fé daquela igreja. E por consequência disso, ele tem uma preocupação: eu vou orientá-los a tirar esses espinhos para que eles possam voltar a progredir. Ao identificar os espinhos, Paulo agora escreve para instruí-los e exortá-los quanto à necessidade de continuar a desenvolver-se na fé. Já que identificamos quais são os espinhos que têm sufocado a progressão de vocês, a partir de agora, vamos ensiná-los como tirar esses espinhos da vida de vocês. Queridos, a necessidade da repetição, da exortação e da instrução são sinais que nos ajudam a identificar os espinhos que sufocam a palavra de Deus. Quanto mais nós ouvimos sobre um assunto, quanto mais aquilo nos chama a atenção, quanto mais percebemos o quanto aquilo tem nos exortado, nos corrigido, quanto mais percebemos que a palavra que o Senhor está dizendo nos incomoda, nos causa tristeza, nos causa um profundo arrependimento, nos traz uma culpa, mostra exatamente que naquela área da vida, espinhos estão sufocando a palavra. E aí então ele continua repetindo para que nós possamos progredir na nossa fé. E aí esse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo nos ensina pelo menos 3 lições, como identificar as áreas infrutíferas da nossa vida. E a primeira delas, a ausência de interesse por crescer ou mudar. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Queridos, uma das áreas que nós identificamos como infrutífera da nossa vida é aquela área que nós não temos muito interesse em crescer, em desenvolver. Áreas da nossa vida que nós sabemos que a nossa fé é frágil, que a nossa prática é deficiente, que a nossa obediência requer uma certa atenção. Então são áreas da vida que nós já identificamos como áreas que são infrutíferas. Ou seja, que algo está sufocando a palavra de Deus a tal ponto de não promover mudança em determinada área. Áreas infrutíferas devem ocupar o centro da nossa preocupação espiritual, mas geralmente são deixadas na periferia da fé. Eu não sei o quanto que vocês conseguem visualizar comigo um barril, aqueles barris antigos de madeira. E aí então um barril que você queria encher de água. Mas você percebia que algumas madeiras ao longo do caminho estavam quebradas. As outras estavam perfeitas, mas uma ou outra estava quebrada. E aí então alguém lhe perguntar até onde você consegue encher esse barril. Aí você vai perceber exatamente que é onde aquela madeira mais baixa está quebrada. Mais do que ali, a água não vai subir.
E é exatamente o que acontece na nossa espiritualidade. Áreas que a frutificação não tem acontecido, a obediência não é evidente, nós não vemos frutos daquilo que Deus tem prometido. Mas o que nós fazemos? Nos preocupamos exatamente com aquelas que já estão prontas, com aquelas que estão fortes, e não olhamos para aquelas que são deficientes na nossa vida. Nosso sentimento de culpa ou de incapacidade faz com que desviemos a atenção. É interessante o quanto nós passamos a ouvir uma mensagem em áreas que nós sabemos que são deficientes, o quanto nós nos distraímos, o quanto a sede aumenta, o quanto nós queremos fazer outra coisa na hora do culto, porque aquela palavra nos incomoda. Aquela palavra vai apontar as feridas que eu tenho, vai apontar as deficiências que eu tenho. E eu simplesmente pego aquela área que deveria ser o centro da minha preocupação e a lanço para a periferia da minha fé. O sentimento de meritocracia no todo nos engana quando diz que se uma área estamos progredindo, isso suprirá a ausência em outras. É comum na nossa vida cristã nós olharmos aquilo que temos feito de bom e tentamos acreditar que aquilo que nós temos feito de bom em determinada área vai suprir a carência em outras áreas da nossa vida. Tudo bem, nessa área eu não mudo, o meu casamento continua da mesma maneira, a minha relação continua da mesma forma, a minha espiritualidade é do mesmo jeito, a minha prática de oração continua deficiente, eu continuo não lendo as Escrituras, eu não continuo. Mas olha essa outra área, eu sirvo na minha igreja, eu participo do ministério, eu evangelizo pessoas, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas eu tento apenas achar que a meritocracia de algumas áreas do todo vão suprir carências em outras áreas da minha vida. Queridos, o apóstolo Paulo vai dizer, indagar o estado da vossa fé. Literalmente, fazer uma detalhada apuração a partir dos resultados, ou seja, da observância dos frutos. O que Paulo quer que Timóteo faça é, Timóteo, vai até lá, mas olha o todo. Não deixe eles acreditarem que o mérito do que eles têm feito em determinadas áreas é o suficiente para suprir as carências de outras. Olha detalhadamente o fruto de cada atitude deles, e para que eu possa instruí-los o que eles devem crescer. E ele diz, e se tornasse inútil o nosso labor. A expressão é de preocupação de tempo perdido por falta de busca pelo fruto. Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu instruí cada um deles. Eu passei um tempo da minha vida investindo na vida deles. Eu tenho mandado essa carta para instruir a cada um. Você, Timóteo, está indo com esse objetivo. Mas, por favor, observe o que eles têm feito. Observe o fruto do trabalho deles. Observe o que tem mudado no coração de cada um deles. Para que o meu trabalho não seja infrutífero. Em outras palavras, ensinadas por Cristo, que eu não esteja lançando pérolas aos porcos. Simplesmente lançando palavras que eles vão ouvir, mas não vão querer praticar. Ensinamentos que vão orientá-los como devem fazer, mas não irão obedecer aquilo que eu estou dizendo. Ou seja, a preocupação do apóstolo Paulo é, veja se algumas áreas da vida, o nosso trabalho tem sido infrutífero, não porque a semente não seja boa, não porque o coração deles não seja acolhedor quanto à palavra, mas estão permitindo que outras coisas sufoquem aquilo que está sendo plantado no coração de cada um deles. E para piorar a nossa situação, ele coloca o tentador vos provasse. Ele fala que simplesmente não é apenas algo comum, algo apenas do nosso comodismo, da nossa preguiça ou da nossa aceitação. Mas são áreas que nós permitimos que o inimigo venha nos tentar, que o inimigo venha trabalhar na nossa vida, venha trabalhar no nosso coração de tal maneira que aquilo que ele vai colocando diante de nós, vai nos conduzindo para longe daquilo que Deus quer de cada um de nós. Olha o que diz aqui John MacArthur sobre isso. Se ele, Satanás, não pode impedi-los de abraçar o Evangelho, Satanás se esforça para enfraquecer a fé daqueles que creem. Simplesmente dessa forma. Quando nós não olhamos a áreas que nós não queremos crescer ou mudar, não pense que é apenas uma questão de vaidade, de um pecado de estimação. Mas é uma realidade que o próprio inimigo das nossas almas começa a trabalhar na nossa vida de tal forma que vai enfraquecendo a nossa fé e as outras áreas que nós caminhávamos bem começam a ser atingidas e alcançadas por isso e nós vamos enfraquecendo em todas as outras áreas da vida. Porque ele sabe que o Evangelho, quando Deus quer transformar alguém, nós não temos como resistir a isso. E ele vai transformar, ele vai fazer a obra.
mas ele vai começar agora a trabalhar de tal maneira que coloque dúvida no nosso coração, a aceitação daquilo que nós estamos vivendo, de tal forma que simplesmente nós não daremos fruto. Queridos, se não temos buscado o crescimento em algumas áreas da nossa espiritualidade, é sinal que espinhos já a sufocaram. Seja nos relacionamentos, seja no servir à igreja, seja nas disciplinas espirituais, seja em áreas que nós vamos perceber que nós não buscamos mais mudar, nós não buscamos mais crescer, nós não buscamos mais melhorar. Isso mostra claramente que o espinho já tem sufocado a semente que foi lançada no nosso coração. Mas também como identificar uma segunda área, uma segunda lição, para identificar áreas infrutíferas, a falta de motivos para render graças a Deus. Quando nós olhamos o apóstolo Paulo dizendo: pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus, orando noite e dia, com o máximo empenho, para os ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé, traduzindo, trocando por miúdos. Como poderei render graças se não sou usado por Ele para ajudar a reparar as deficiências da vossa fé? Como que eu posso aumentar minhas ações de graças, se eu simplesmente estou longe? Eu quero participar disso, eu quero ver vocês desenvolvendo, eu quero receber notícias de vocês, porque eu estou orando noite e dia, incessantemente, eu tenho batalhado pela vida de vocês. Então quanto mais eu ouvir do crescimento de vocês, quanto mais eu ver o fruto acontecendo sobre vocês, mais graças a Deus eu vou render. Ou seja, quanto mais Deus trabalha no nosso coração, quanto mais mudanças se tornam perceptível, mais motivo de ação de graças nós temos. Só tributamos verdadeiramente graças a Deus se há um desenvolvimento em áreas que outrora eram deficientes. Ações de graças acontecerão na nossa vida quando nós percebemos que áreas deficientes passam por mudanças, passam por transformações, as coisas começam a melhorar, o fruto começa a brotar, aquele espinho começa a se retirar, e nós começamos a ver o fruto crescendo. Aí sim nós começamos a render graças pelo agir de Deus e pelo mover de Deus. Mas ele diz, orando noite e dia com o máximo empenho. Um intenso interesse de Paulo de ver as deficiências sendo supridas por seu ministério e presença. Então Paulo não fala de algo simples, que as coisas vão acontecer, Deus vai fazer. Se não fez ainda, porque não é vontade dele. As coisas continuam do mesmo jeito, porque Deus não quer agir. Deus tem o tempo dele, tem o jeito dele. E é por isso que o casamento não melhora, é por isso que as finanças não melhoram, é por isso que a espiritualidade não melhora, é por isso que a minha vida não melhora, porque Deus está agindo, trabalhando de forma contrária, para poder trabalhar no meu coração. Não, queridos. É exatamente, o apóstolo Paulo fala de uma intensidade, de um empenho, de uma busca, para que o fruto seja visível, para que a semente venha brotar, para que aquela raiz, venha, aquilo que é o espinho, venha ser tirado do meio deles, para que possa valer a pena. E aí alguns detalhes para a gente. Quando não há motivos de gratidão em áreas da nossa vida, porque o espinho já está sufocando a palavra que foi lançada, o que acontece nessas áreas? É uma área de contínua murmuração. Nós percebemos que algumas áreas da nossa vida o espinho está sufocando, porque simplesmente é uma área de contínua murmuração, ou seja, a palavra de Deus não está dando frutos ali. Não porque a semente não é boa, não porque o nosso coração não é um bom solo, mas é porque simplesmente espinhos cresceram ali. E aquilo que era para ser um motivo de gratidão a Deus, tornou-se um motivo de murmuração. Se nós temos áreas da nossa vida que nós não rendemos graças por elas, mas o tempo todo é murmuração, é reclamação o tempo todo, é porque naquela área algum espinho está sufocando a semente. De repetidas vazias orações. São áreas que você percebe que você tem orado anos após anos. Se você percebe que as orações naquela área são contínuas e repetidas o tempo todo, e aqui você percebe que apesar das suas orações, parece que nada é diferente, queridos, são orações repetidas e vazias. Porque na verdade nós estamos permitindo que naquelas áreas os espinhos continuem sufocando a palavra de Deus.
Nós sabemos, temos consciência que nós precisamos mudar, que nós precisamos ser diferentes. Mas o grande problema é que nós continuamos permitindo que os espinhos venham sufocar a palavra em nós implantada. E nós continuamos a orar, continuamos a repetir, mas não paramos para observar. Por que nós não rendemos graças ainda naquela área? Porque simplesmente permitimos que os espinhos continuem crescendo, de constantes tentativas frustradas. Quantas vezes tentamos mudar, mas do nosso jeito? Quantas vezes tentamos mudar da nossa forma? Quantas vezes tentamos ser diferentes, esperando que o outro mude, que o outro faça diferente? E aí nós percebemos que simplesmente não temos a mudança, porque nós não mudamos de maneira correta. Ou de um religioso, entreguei para Deus. Essa área da minha vida, eu entreguei para Deus. E aí simplesmente um lado religioso nosso. Um lado que a gente quer isentar da nossa culpa, da nossa responsabilidade, como o Paulo diz aqui, de orar incessantemente noite e dia, de batalhar, pagar o preço para mudar. Eu digo, entreguei para Ele. Do jeito que está, deixa o jeito acontecer. O dia que Deus quiser, isso vai mudar. Queridos, o apóstolo Paulo fala daquela igreja. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, em outras áreas da vida, o apóstolo Paulo diz, quando eu lembro de vocês, eu rendo graças a Deus, porque eu sei que vocês são operosos na fé, eu sei que vocês são abnegados no amor, eu sei que vocês têm a esperança da volta de Cristo. E por isso eu rendo graças a Deus pela vida de vocês. Queridos, em áreas da nossa vida que nós rendemos graças a Deus, é sinal que a palavra está frutificando. Mas em áreas que nós ainda não rendemos graças a Deus, os espinhos estão sufocando. Se há áreas na vida que ações de graças estão ausentes, é um grande sinal que a semente está sendo sufocada. É um sinal de alerta para a nossa vida. Nós entendemos que ali naquela área, nós precisamos identificar quais são os espinhos para retirar e assim voltar a render graças pela mudança que Deus quer fazer na nossa vida. E por fim, a presença de culpa ao tratar sobre a área. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Paulo continua falando sobre o seu interesse em estar com os tessalonicenses para instruí-los ao crescimento. É interessante que Paulo, ao longo de toda a carta, ele diz, eu quero estar com vocês, eu quero estar na presença de vocês, eu quero continuar instruindo cada um de vocês. Para quê? Para que quando Cristo voltar, vocês estejam isentos de culpa. Ou seja, que aquilo que for tratado com vocês, vocês irão ouvir e irão praticar. Irão aprender, irão colocar como a referência da vida de vocês, irão frutificar. E quando vocês tratarem sobre esse tema, esse assunto, não vai existir culpa no coração de vocês. Mas à medida que ele fala do interesse de continuar instruindo, ele fala de uma isenção de culpa. O viver de modo digno do Evangelho, crescendo em amor mútuo, daria a eles um coração leve, sem o peso da culpa. Então, se eles continuassem a progredir, continuassem a crescer, continuassem a desenvolver, continuassem a perceber o fruto da palavra crescendo sobre cada um deles, eles estariam vivendo isentos de culpa. Queridos, o grande problema nosso é que nós sabemos que há áreas da nossa vida que nós carregamos uma constante culpa, porque aquilo que a palavra do Senhor diz, nós permitimos que espinhos venham sufocar, e aquela palavra não produz a mudança necessária, e nós carregamos uma culpa no nosso coração. E nós sabemos o quanto que a culpa nos constrange, nós sabemos quanto a culpa vai nos estagnar na vida, o quanto a culpa muitas vezes nos afasta da presença de Deus e da comunhão dos irmãos. Porque simplesmente sabemos que há áreas da nossa vida que nós não estamos produzindo aquilo que Deus requer de cada um de nós. E Ele vai dizer, por várias vezes, e estáis fazendo. Aquilo que eu estou falando aqui, vocês estão fazendo. Mas Ele vai repetir diversas vezes junto a elas, continueis a progredir. Vocês já estão fazendo.
Mas não permita cair simplesmente uma estagnação no comodismo na fé de vocês. Continuem progredindo, continuem crescendo, continuem exatamente desenvolvendo. A não continuidade sem o progresso, a culpa passa a ocupar grande parte do nosso coração. E o sentimento de culpa leva-nos a se esconder de Deus, tapando os ouvidos para as instruções que Deus quer dar a cada um. Sabe aquelas áreas da nossa vida que nós temos uma grande culpa pelas atitudes que tivemos, pelas decisões que nós tomamos, pelas escolhas que fizemos, pelo pecado que cometemos? E quando alguém vem tratar, a gente fala, não quero sobre esse assunto não, quero nem conversar sobre isso. E muitas vezes nós tornamos os agressores. Uma defesa que nós temos, nós começamos a agredir o outro, para tentar bloquear aquilo que está no nosso coração, para tentar bloquear os nossos próprios erros, a nossa própria culpa. E nós sabemos o quanto que isso pesa sobre a nossa vida. Mas graças a Deus, que Ele diz, Senhor vos faça crescer e aumentar. Ele vai nos trazer uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo diante da culpa que nós carregamos por não conseguir desenvolver plenamente o que Deus quer de cada um de nós. Mas Ele deixa claro que Deus não desanima e não desiste da gente. E Ele continua instruindo e continua investindo na nossa vida. A boa notícia é que Jesus levou sobre si a nossa culpa e nos trouxe a paz. O Senhor continua investindo em nosso crescimento. Nós cantamos aqui, nós participamos da ceia, nós lemos o texto de Isaías, nós ouvimos o Evangelho continuamente, e nós sabemos que tudo aquilo que nós fizemos, os pecados do passado, do presente, aqueles que nós iremos cometer ainda, Ele já nos perdoou de todos eles, Ele já ofereceu exatamente o perdão da culpa que nós tínhamos. Nós podemos agora sermos perdoados, restaurados e renovados na presença de Deus. Nós podemos agora experimentar essa cura, essa libertação, essa possibilidade de viver o novo e de voltar a progredir, de voltar a crescer em áreas da vida que antes nós carregávamos apenas uma culpa. A culpa não vai nos impedir de viver o crescimento que Deus tem a oferecer a cada um de nós. A culpa não pode nos levar a abandonar a esperança que Deus coloca no nosso coração. A culpa não pode restringir o que Deus pode fazer em cada área da nossa vida. Nós não podemos continuar olhando para os nossos erros e permitir que eles venham definir quem nós somos. Mas nós temos que olhar para aquele Deus que nos curou, que nos perdoou, que nos restaurou e nos fazer voltar a caminhar e crescer na presença dEle. Olha o que ele diz: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade e isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. O que o apóstolo Paulo faz aqui? Ele aponta para algo muito maior, a eternidade. Ele fala de um trabalhar contínuo de Deus na nossa vida, não limitando a um pecado do passado, não me limitando a uma culpa por um ato que nós fizemos, mas simplesmente mostrando um agir contínuo, gracioso, a partir da pessoa de Jesus na vida de cada um de nós. Nos dando a possibilidade agora, em áreas que nós não crescimos, exatamente por consequência da culpa, poder agora ver o agir da graça de Deus, o perdão oferecido e ter a certeza que Ele vai trabalhar continuamente. Até a volta do nosso Senhor, estamos em obra, é tempo de mudar. É tempo de deixar a culpa de lado e lançar sobre a cruz de Cristo, para que Ele venha restaurar a nossa vida, para que Ele venha voltar a dar fruto em áreas que outrora nós simplesmente permitimos que a culpa se transformasse num espinho e abafasse a nossa espiritualidade. Afinal de contas, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós estamos em contínua obra. Deus continua investindo em nós a partir de Jesus. Mas o que nós fazemos? Permitimos que os espinhos sufoquem o que Deus quer para nós. Sufoquem o que Ele está construindo na nossa vida. E a consequência é que mudanças não acontecem. Mas quando eu entendo que Ele está construindo algo novo a cada dia, eu vou retirando os espinhos das áreas que eu carregava a culpa. E agora eu começo apenas a olhar a partir da graça de Deus que tem restaurado a minha vida. Queridos, sufocando as sementes sufocadas, primeira mensagem é essa: identificando áreas infrutíferas. Como identificar áreas da nossa vida que são infrutíferas e por que assim são? A ausência de interesse por crescer e mudar.
Se há áreas da vida que nós não temos o interesse ou temos deixado de lado, e aí tem sido a periferia da nossa fé e não o centro daquilo que é preciso, nós precisamos entender que essa área é uma área que a raiz ali está deixando de brotar porque tem coisas sufocando. A falta de motivos para render graças a Deus. Alguma área da sua vida é só murmuração, só reclamação, só angústia, só amargura. Nessa área, há espinhos sufocando. E a palavra está sendo lançada, mas espinhos estão sufocando. É preciso cuidar. E a presença de culpa ao tratar sobre a área. Nós temos culpa de tantas coisas, mas nós temos uma graça tão maravilhosa sobre nós. Nós temos uma graça que é nos oferecida mediante o sacrifício de Jesus, que tira de nós qualquer culpa do nosso passado e nos dá a possibilidade de buscar o crescimento contínuo também nessa área. Queridos, é preciso identificar as áreas infrutíferas, para que possamos perceber o que está sufocando nesta área, para assim tratar com Deus e tirar os espinhos que têm sufocado aquilo que Deus tem lançado quanto à semente, a sua palavra no nosso coração. Eu quero orar com você, orar por você, e assim juntos pedirmos a Deus que nos dê a sabedoria e o discernimento para identificar áreas da nossa vida que permanecem infrutíferas, simplesmente porque há espinhos que estão sufocando a semente lançada.